Depois de Ribeira de Pena, Montalegre e Vila Pouca de Aguiar, a cidade de Chaves acolhe a verdadeira viagem literária dos grandes autores dos 6 municípios do Alto Tâmega que sempre consideraram a água como o elemento agregador da região. Bom, a ideia surgiu com o professor Ramiro, o presidente do primeiro secretário da CIM, que nos lançou este desafio, portanto, para os 6 bibliotecários do Alto Tâmega empreenderem. Portanto, e nós com todo o gosto aceitamos, sempre com o intuito de trabalhar em rede, porque julgo que nenhum concelho consegue substituir sozinho, portanto precisa obviamente de uma panóplia de concelhos em que todos integrados realmente se consiga trabalhar em rede, e foi esse o principal objetivo, isto é, que todos os concelhos dessem o seu contributo com um autor local, para que depois no fim se conseguissem unir todos e valorizassem a água e valorizassem os autores de cada concelho, portanto foi esse o grande objetivo. Bom, eu falo por Vila Pouca de Aguiar e assim, nós escolhemos o Sousa Costa, que foi um dos grandes escritores, portanto, do nosso concelho, portanto, já faleceu há cerca de 60 anos, portanto, e nós decidimos, digamos assim, recuperar a memória e os escritos que ele nos deixaram. Portanto, da nossa parte, julgamos que foi a escolha certa, como presumo que tenha sido também a escolha dos restantes concelhos, não é? Mas essa foi realmente a ideia, a água aliada ao património, portanto, e a ideia também é que aquelas pessoas que venham aqui, que conheçam, digamos assim, os restantes concelhos e que possam visitar os restantes concelhos, portanto, e deslumbrar as bonitas fotografias que realmente aqui se apresentam, não é? Foi esse realmente o nosso objetivo, a valorização dos 6 concelhos e não de um só, portanto, integrado e em rede, é esse o grande objetivo. A exposição itinerante estará patente na Biblioteca Municipal de Chaves até ao dia 28 de outubro e pretende dar a conhecer, aos mais novos, os autores destas terras. Sim, o Dr. Mário, que o conheci e é uma pessoa excelente, foi durante muitos anos o responsável pela dinamização do nosso balneário termal. Ele próprio era uma pessoa também de cultura, era médico, tinha um bom nível de formação e o irmão dele também era um escritor sobre histórias de Chaves, que recomendo a todos que possam ler. E ele próprio também sobre o termalismo escreveu muito e fez dele também uma pessoa interessante em termos culturais. Depois foi sempre uma pessoa que conheceu muita gente, que conviveu com muita gente e que conhecia como ninguém a identidade e as histórias que na nossa terra existiam. Como tal, escolhemos um escritor há pouco tempo falecido, mas que convém preservar a memória para esta primeira ação das Gotas de Cultura no âmbito do Alto Tâmega. Penso que foi uma boa escolha para o nosso concelho. Não quero dizer que em termos literários e não existam outros, existem grandes vultos certamente. Ainda há pouco estávamos a falar de Inácio Pizarro, um escritor que já nos deixou há mais de 200 anos e que também é um bulto importante das letras chaves, mas já há muitos mais, não adianta hoje estar a falar, hoje é do Dr. Mário que queremos falar, e também de todos os escritores dos outros concelhos. Porquê? Porque são como nós gostamos de ler as histórias da Vermelhinha da Bento da Cruz, que são excelentes, ou mesmo do Camilo, que esteve muito tempo em Ribeira de Pena, embora não seja de lá, mas cujo a identidade e as histórias que ele conta têm muito daquilo que viveu e sentiu nas nossas terras. Sim, para conhecerem escritores da terra, porque não é só escritores estrangeiros, nacionais, embora ler boa literatura não tem que ver com a identidade ou a origem do escritor. Ler boa literatura é uma forma de nos enriquecermos, de viajarmos, de crescermos em termos humanos e por isso os nossos escritores da nossa terra são excelentes para esse início e é bom também sabermos que temos gente de letras, gente de saber e de conhecimento em todo o Alto Tâmega, em Chaves, em Boticas, em Vila Pouca, em Ribeira de Pena e em Montalegre, e isso é bom. Porquê? Porque deixamos para o futuro aquilo que é o sentir e o pensar das gerações atuais e das passadas. Hoje sabemos como é que eles sentiam e pensavam, os escritores de hoje farão o testemunho daquilo que se sabe, de que se sente para o futuro. E é bom nós sabermos como foram as nossas origens, quais são as raízes da nossa identidade, e é a partir deste conhecimento de quem deixou testemunhos escritos que temos acesso à raiz da nossa identidade.
Esta iniciativa, promovida pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Tâmega e dinamizada no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, surgiu em contexto de pandemia para permitir que, mesmo não saindo de casa, as pessoas pudessem viajar através dos livros. Sim, tem vários propósitos esta exposição, desenvolvida pela RIBAT, pela equipa da Rede de Bibliotecas do Alto Tâmega. O objetivo ela surgiu numa altura de pandemia ainda, e, portanto, o objetivo era que cada um dos cidadãos pudesse viajar no território através da cultura, neste caso através da leitura. É um projeto que para nós é muito interessante, porque conseguimos descortinar que há muitos autores no Alto Tâmega que falam sobre o nosso elemento agregador, que é a água, e simultaneamente conseguimos também mostrar as paisagens de água que existem nos diferentes 6 municípios do Alto Tâmega. Portanto, parece-nos ser um projeto muito interessante que permite que os cidadãos consigam, através de uma exposição itinerante, conseguir navegar, perceber melhor e descobrir aquilo que é o território através das nossas obras literárias. Assim, a nossa juventude está muito mais vocacionada para tudo o que é digital, mas estes espaços das bibliotecas são espaços muito procurados pelos jovens também, no dia-a-dia, e, portanto, a nossa lógica é também estarmos onde eles estão. E se eles vêm às bibliotecas, a ideia é podermos lhes dar inputs e pontos de referência da região, e oxalá alguns deles consigam também ler estes autores, quer seja em formato físico, quer seja em formato digital, e com isso vamos cumprir o nosso objetivo, que é também demonstrar o nosso território para dentro do próprio território, ou seja, muitas vezes nós fazemos promoção externa, muitíssimas vezes, dentro do âmbito da CIM do Alto Tâmega, mas é importante também mostrar o território para dentro, e esta dimensão cultural e literária foi uma dimensão nova e que nos parece ser uma ótima dimensão. Esta exposição já esteve em 3 municípios, passa agora para Chaves, vai estar aqui durante cerca de um mês e meio, e oxalá muita gente procure a exposição e consiga tirar proveito dela. Depois da cidade de Chaves, Gotas de Cultura segue para as suas 2 últimas paragens, nos municípios de Valpaços e de Boticas.